Olá, tudo bem? Hoje queríamos conversar um pouco sobre uma modalidade de comunicação que está se desenvolvendo muito nos dias de hoje em nossa sociedade. Queremos falar um pouco sobre CNV, comunicação não violenta, ou também chamada de comunicação plena ou comunicação compassiva. A comunicação não violenta, ela é recente e ela foi fundada, foi trazida à tona, foi sistematizada por Marshall Rosenberg, um psicólogo americano, mas que deixou um pouco a psicologia e começou a vivenciar alguns aspectos. Marshall cresceu em Detroit e vivenciou cenas de violência geradas por conflitos raciais, mas também viveu cenas de violência interessantes quando era criança, que o marcaram bastante, e não só o marcaram, como fizeram pensar e deram base para o desenvolvimento deste tipo de linguagem, desse tipo de comunicação. Quando chegou em Detroit, Marshall, um judeu, do seu primeiro dia de escola, foi cercado por um grupinho de colegas e que o jogaram no chão e o chutaram, fizeram um bullying mais violento com ele. E ele ficou com aquela questão na sua cabeça, se perguntando assim, afinal, por quê? Né? Me trataram desta forma. E essas questões, esta pergunta, o acompanhou toda a sua trajetória. Por que foram tão violentos comigo? Porque as pessoas precisam ser violentas. A partir daí, ele começou a fazer essa pesquisa, conversando com pessoas, pesquisas teóricas e pesquisas também empíricas. Sua pesquisa resultou no método de comunicação, a comunicação não violenta, que é um método aplicado em mais de 65 países. Marshall foi chamado para resolver conflitos nos lugares com os conflitos mais difíceis. Ele teve em Ruanda, teve em Israel, teve em campos de refugiados, em vários lugares, trabalhando com os níveis de conflitos mais extremos, né? Ora, ela se revelou uma comunicação muito eficiente, uma forma muito eficiente de evitar, de inibir, prevenir conflitos, ou de resolvê-los quando já estão instalados. O que é, então, esta comunicação consciente ou comunicação plena? Marshall diz que é um processo empático de entendimento que busca, assim, facilitar a harmonização das necessidades pessoais com as necessidades das outras pessoas. Ou seja, então trabalha numa dimensão de ouvir atentamente o que o outro está querendo dizer e ser o mais honesto possível nas suas reivindicações. CNV exige ouvido atento, escuta atenta. Ela tem alguns símbolos que vem caracterizar então um pouco hoje da problemática da nossa sociedade, que vive num regime de competição, num regime de insuficiência, enfim, num regime de superação, em que os conflitos estão estabelecidos entre os grupos, há uma necessidade de se afirmar, de se empoderar, e várias vezes verificamos que o ser humano ele existe a partir da forma como consegue se sobrepor diante dos outros. A CNV traz uma ideia da não violência. É muito baseado na vida de Gandhi, Mahatma Gandhi, conhecido de vocês. Tem aquele filme fabuloso, Uma Vida Fabulosa, que pelo princípio da não violência consegue estabelecer então uma revolução pacífica na Índia, a independência da Índia. Voltando para a CNV, que bebe bastante deste cidadão, do Gandhi, Marshall arrumou dois símbolos, sintetizou a ideia da CNV em dois símbolos. Um do chacal, aquele animal que a gente encontra no Rei Leão. O chacal tem uma característica assim de não ser muito sociável. Normalmente se encontra em pares ou sozinhos. E eles são extremamente territoriais, demarcando assim com urina aonde ele está e expulsando possíveis intrusos. Por outro lado, um outro aspecto da CNV, assim, um símbolo
um animal que é símbolo é a girafa. Por que a girafa? Porque a girafa na natureza é o animal que tem o coração mais forte de todos os mamíferos. Um coração que representa a disponibilidade afetiva e uma postura para compreender, já que é alta o bastante para enxergar o contexto com todo o sistema. A CNV, então, introduz para nós o idioma da paixão e se volta para a linguagem que fomos ensinados a usar, para fazer uma reflexão sobre isso. Também nos leva a nos refletir sobre como nos ensinaram a pensar e a comunicar as nossas necessidades e o que aprendemos, como aprendemos para influenciar os outros e a nós mesmos. Então, agora que já vimos os pontos principais, eu me pergunto então, qual o objetivo da CNV? Ora, o objetivo da CNV é resgatar o que é de mais verdadeiro nas pessoas, suas expressões, emoções, com honestidade, ajudando uns aos outros com real empatia, ou seja, mergulhando nas verdadeiras necessidades de si e do outro. Um dos objetivos também é olhar para a essência. Qual a essência da CNV? É um convite a uma nova forma de viver os relacionamentos de uma forma mais compassiva. Também o objetivo é a adoção de uma postura mais compreensiva na forma de se relacionar e de se comunicar, porque é uma postura baseada no respeito mútuo e na cooperação. Vejam bem, todos esses aspectos eles são inerentes do ser humano e fazem parte do ser humano, estão na sua essência, mas em função da forma como fomos educados, criados, nem sempre colocamos em utilidade, em utilização, as questões mais elementares da comunicação. Então, a comunicação nem sempre é para comunicar, mas sim para impor. Impor o que nós pensamos, impor aquilo que nós fomos ensinados a fazer. A CNV, então, ela se propõe a construir um novo olhar. Se você tem pedras na mão, você pode ou construir uma ponte, ou você pode atirar uns nos outros. O elemento é o mesmo. A escolha, a decisão do que fazer com ele é sua, é nossa. Ora, com uma pedra, é como se tivesse um olhar sempre para os nossos erros ou para os erros dos outros. Mas, se a gente pega essa pedra destes erros e a transforma, podemos construir uma ponte na direção das nossas necessidades e na direção das necessidades do outro. Embora não possamos, assim, quem sabe, considerar violenta a maneira como falamos, nossas palavras, vejam bem, não raro, às vezes induzem a mágoa e a dor, mesmo que seja para nós ou para os outros. Vejam, nossa fala às vezes está repleta de julgamentos, por exemplo. São histórias que eu me conto, são rótulos que eu dou a mim mesmo, que eu dou aos outros, são diagnósticos que são generalizações, julgamentos que eu faço a respeito. Ora, um diagnóstico, eu digo, esse sujeito não passa disso, aquele sujeito é assim, vai acontecer daquele jeito, eu sabia que ele era isso. Esses são os diagnósticos. As generalizações também estão dentro desta área do julgamento. Generalização significa dizer todo mundo é assim, todo político é corrupto, toda mulher faz tal coisa, tudo isso, tudo aquilo. Toda vez que a gente diz que alguém nunca vai fazer ou que sempre alguém vai fazer, é uma violência, porque é uma generalização. Ora, dentro do julgamento, ainda nós temos a dimensão da acusação, o dedo apontado para o outro, responsabilizando o outro. Ora, todos esses julgamentos, eles escondem o que nós chamamos de pseudo-sentimentos, porque às vezes eu digo que eu estou magoado com algo para poder dizer que eu estou acusando alguém. Às vezes eu digo que estou com um sentimento de tal ordem porque eu me sinto ignorado por alguém.
ou às vezes me digo ofendido porque foi manipulado, foi desrespeitado, atacado. Veja, existe um sentimento que nós vamos classificar como pseudo-sentimento, que ele é utilizado para dizer que o outro foi violento conosco. Porque a gente de alguma forma foi acostumado com essa estratégia de quando alguém perde, alguém ganha, quando alguém ganha, alguém perde. Não estamos acostumados com a estratégia do ganha-ganha. Ora, está muito claro que alguém tem que ceder, não é verdade? Na nossa sociedade, na comunicação, há muito espaço para ordens, para mando e pouco para pedido. Não há espaço para um não. Ou faz ou haverá punição. Vejam bem, este é um quadro que nos traz que nos traz essa urgência de compreendermos aquilo que pode ser uma comunicação mais efetiva, porque esta forma de comunicação violenta, ela traz dor, traz mágoas e traz doenças, prejudica a saúde mental das pessoas. Mas a pergunta então é terrível. Como alterar esse quadro? Quais os caminhos que podemos trilhar para poder termos uma comunicação mais efetiva, mais compassiva, menos conflituosa? Marshall nos traz 4 aspectos, como se fosse um caminho, como se fosse uma estrada, que se trilhada pode levar a uma comunicação mais compassiva e menos conflituosa. Um aspecto, o primeiro aspecto é a observação. São 4 aspectos fundamentais, vamos passar por eles. Um é a observação. Observe o que está acontecendo, de fato, sem julgamentos e sem juízo de valores. Quando solicitamos que se olhe para o que está acontecendo de fato, é para separar o fato das suas consequências. Porque muitas vezes nós olhamos para um fato e fantasiamos de tal forma em cima dele que aquilo que era a questão principal, o fato principal, se perde. Então, a observação é o primeiro aspecto que nos pede para julgar, para olhar, observar, sem julgamento, apenas o fato. O outro aspecto é o sentimento. Ora, o que você observa, que espécie de sentimento provoca dentro de você? Mas que identifique, porque sentimento não é emoção. Emoção é passageira. Emoção é como nuvem. Uma hora está, outra hora não está. Emoção é assim, você está com uma emoção de tal forma num determinado momento que acha que aquilo nunca vai passar, mas daqui 5 minutos já passou. Sentimento é aquilo que reverbera, é aquilo que fica. Então, caminho da comunicação não violenta. Verifique através da observação qual o sentimento. Identifique o que está sentindo com a relação às suas observações. Seja, dê nome para aquilo que está sentindo. Seja uma frustração, seja uma raiva, uma alegria, uma tristeza. Expressar a vulnerabilidade, porque ela pode ajudar a resolver conflitos. Essa vida não é para super-homens, nem para super-pessoas, nem super-mulheres. É para pessoas normais, pessoas vulneráveis e com qualidades e dons, fraquezas e fortalezas. A partir desse caminho, observação, sentimentos, nós podemos olhar para as necessidades. Informe a partir disso as suas necessidades. Porque as necessidades são o quê? São valores que não estão sendo atendidos, que estão conectados com os seus sentimentos, mas que em função de não serem atendidos, estão te trazendo a sensação de não estar conectado com a vida. Quais são as reais necessidades que fizeram você se sentir, então, desta maneira, com frustrado, com raiva, com alegria ou com tristeza? No meio desse caminho, no fim desse caminho, depois de observar os sentimentos para verificar as necessidades, nós podemos fazer um pedido. Pedido. Peça o que deseja, de uma forma concreta, para que as suas necessidades sejam atendidas. Não espere que o outro adivinhe as suas necessidades ou desejos.
diga para ele. É comum nós não termos consciência do que estamos pedindo, mas é importante que o façamos. Então, recapitulando, observações, o que foi dito e feito, sem julgamentos. A busca por uma realidade compartilhada. O que você sente, todos sentem também, ou muitos sentem também. Os sentimentos, veja, preste atenção nos sentimentos. Os sentimentos, eles são mensageiros do que realmente é importante para você. O outro é um estímulo para o sentimento, mas a causa sempre está dentro de mim. As necessidades, elas são universais. Todos compartilham das mesmas. São nossas motivadores. Toda a ação busca servir uma necessidade. E os pedidos são a ação, o SMART. Específicos, com prazo e linguagem positiva. Traz conexão. O pedido envolve conexão. Você escutou o que eu te disse? Você compreendeu o que eu te disse? Como é que isso chega até você? 4 passos fundamentais. Observar, olhar para os sentimentos, nominá-los, verificar quais as necessidades e, a partir disso, fazer o pedido. Esse é o caminho da CNV. Com esses 4 passos importantes, nós vamos descobrir paulatinamente que a nossa comunicação será mais fluida e conectada. É claro que não existem milagres. É claro que todo ganho sempre vem pelo exercício contínuo. Toda repetição do mesmo exercício leva a ganhos. Qualquer coisa que queiramos aprender, inserir, é preciso ser repetido exaustivamente. Ora, um pianista ou um violinista, quando toca porque sabe, mas toca porque repetiu muitas vezes, exaustivamente, até aquele comportamento, aquela nota, aquela melodia ficar absolutamente natural. Nas relações, na vida, no jeito de construir o ser humano, é assim também. As boas ações, aquilo que nos faz bem, as coisas que constroem o nosso interior, elas precisam ser repetidas sempre, para que possamos ir aprendendo e construindo e reconstruindo aquilo que é o ser humano. A CNV preconiza isso. É possível sempre se tornar uma pessoa pacífica e ter a fuga do conflito sem ficar com o gosto da derrota. Veja, a CNV atua em 3 níveis. Ela atua no nível intrapessoal, atua no nível interpessoal e atua no nível sistêmico. Dentro de si e fora de si, e no sistema, nas pessoas. A CNV é um modelo que traz uma profunda reflexão, uma reflexão consigo, com o seu desejo de ser mais feliz, de ser mais compassivo, de ser realizado, de estar bem e de conexão com o outro ser humano. Como é bom poder sentar com alguém e se sentir conectado com as necessidades, com os desejos e com os sonhos daquela pessoa. Isso faz a vida ficar melhor. Ora, preciso dizer que muitas das nossas doenças mentais e até doenças físicas do nosso tempo são resultados de relações neuróticas, de situações neuróticas internas que provocam dores de cabeça, que provocam dores de estômago. Muitas doenças psicossomáticas são psicossomáticas, provocadas pela gestão mal feita ou inadequada das nossas emoções. A CNV traz perspectivas e prospectiva para isso. Ela provoca um crescimento interno na direção dos nossos dons e daquilo que é melhor da gente. E provoca um crescimento externo, porque a gente consegue estabelecer pontes na relação com as outras pessoas. O ser humano é um ser que nasceu para ser pontifício, estabelecer pontes entre as pessoas, não muros. Procure conhecer um pouco melhor as questões fundamentais
desta herança maravilhosa do Marshall Rosenberg, fruto da vida do Gandhi, que é a comunicação não violenta. Um abraço.